Você está ouvindo a Mais Gaúcha, Rádio Ilha Capital. Salve, amigas e amigos da Rádio Ilha Capital. Estamos iniciando mais um Agora RS, um podcast gravado semanalmente e que está disponível nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Spreaker e, é claro, no site da rádio, menu podcast. Um monge estava sendo entrevistado em Nova York. O jornalista perguntou: em sua última conferência, o senhor falou sobre o tema contato e conexão. Poderia explicar melhor? O monge sorriu e respondeu: você é de Nova York? Sim. E quem está na sua casa agora? O jornalista sentiu que o monge estava tentando evitar a questão com perguntas pessoais e injustificadas. Mesmo assim respondeu: minha mãe morreu, meu pai está lá, sozinho, tenho 3 irmãos e uma irmã, todos casados. O monge insistiu: você está falando com seu pai? Quando falou com ele pela última vez? O jornalista, reprimindo seu aborrecimento, disse: talvez há um mês. O monge voltou a perguntar: e com seus irmãos? Eles se frequentam com regularidade? Quando você se encontrou pela última vez com um membro da família? Parecia que o jornalista é quem estava sendo entrevistado. Com um suspiro, ele explicou: no Natal, 2 anos atrás. E por quantos dias ficaram juntos? 3 dias. E quanto tempo você passou com seu pai sentado ao lado dele? O jornalista, confuso e envergonhado, começou a rabiscar algo em um pedaço de papel. O monge insistiu: vocês tomaram café de manhã? Almoçaram? Ou jantaram juntos? Seus irmãos perguntaram como ele estava? Ou como você passou os dias após a morte da sua mãe? Lágrimas escorriam dos olhos do jornalista. O monge segurou-lhe a mão e disse: não fique constrangido, chateado ou triste. Lamento ter magoado você sem saber, mas esta é basicamente a resposta para a sua pergunta. Contato e conexão. Você tem contato com seu pai, mas não tem nenhuma conexão com ele. Você não está conectado a ele. A conexão é entre coração e coração. Sentar junto, compartilhar refeições, cuidar um do outro, tocar, apertar as mãos, encontrar os olhos um do outro, passar tempo junto. Você, junto com seus irmãos e irmã, tem contato, mas nenhuma conexão. Essa é uma historinha que eu usei para começar essa entrevista do nosso Agora RS, casualmente num dia também chuvoso, que nem foi a minha última conversa com a Juliana Gamalo. Eu poderia adiantar para quem está nos ouvindo agora que essa nossa conversa de hoje é uma continuação daquela conversa que eu tive com Juliana lá em Eldorado do Sul. Eu estou agora aqui em Florianópolis, na cidade onde vivem Sandra Pereira da Silva e Luiz Gustavo Silva de Oliveira, ambos naturais de Porto Alegre. A Sandra morou uma boa parte da sua vida e juventude em Arroio do Sal, depois que nasceu em Porto Alegre, e Gustavo morou lá o tempo todo, vindo para cá há quantos anos, Gustavo? 20 anos. Faz uns 20 anos que está aqui? É. Que idade tu tem hoje? 25. Então, faz 5 anos, tu estivesse aqui com 5 anos de idade, né? Empresário, tem uma big de uma empresa que tem tudo a ver com o momento legal que a gente está vivendo hoje, parece que planetário, um movimento de saúde, de esporte, de cuidar da sua saúde através de um esporte bem produzido. Então, a Brutus Bike é uma empresa referência aqui na Lagoa da Conceição. Na Barra da Lagoa. Na Barra da Lagoa, que é logo depois da Lagoa da Conceição, né? Antes da Lagoa da Conceição. Daqui para lá. Isso. Mas lá do Morro da Lagoa, que a minha referência é do Morro de Cima lá até lá. Então, mas é ali na Barra da Lagoa, né? Isso. Legal. E a Sandra
mãe do Gustavo. Mãe do Luiz, vou chamar de Gustavo, não de Luiz Gustavo, tá? Tranquilo. A Sandra Pereira da Silva é a mãe do Gustavo. Tu sempre planejou ter um filho? Sim. E era homem que tu queria que fosse? Não. Mas tu queria só um? Eu queria ter um filho, independente de ser menino ou menina, sempre projetei isso, sempre sonhei com isso. Aham, e conseguiu, né? E consegui. Foi bem planejado. Mas a vida não é uma coisinha regular, né, Sandra? Não, sem dúvida. E tu, como filho único, tu te sentiu bem ou tu sempre tinha vontade de ter um irmão? Então, sempre tive vontade de ter uma irmã ou um irmão, né? Desde bem novo, na verdade, eu sempre tive essa vontade, mas aquela criança fala e deixa e passa, e o tempo passa, e aí quando a gente vê já está com 20 e tantos anos e não veio o irmão nem a irmã. E não veio nem o irmão nem a irmã. Barbaridade. Não, e a fábrica de fazer filho ali também parece que tinha bem... O teu esposo também tinha essa determinação de ter um filho só? A gente chegou num acordo de ter só um. Só um. Só um. Questões econômicas? Exato. Econômico, educação. Um é mais fácil de tudo do que mais de um, né? Como eu queria ser filho de vocês. Porque eu queria ser filho único, sabia? É mesmo? Que os meus irmãos não me escutem. Eu tive mais 4 irmãos. E quando nasceu o que vem logo depois de mim, a mãe disse que eu tive um ciúme bárbaro, assim, que por que foi vir mais um filho? Estava tão bom assim, né, com o filho. É o inverso do Gustavo, né? O Gustavo queria ficar com exclusividade. A minha filha é única também. Minha filha é única e... Eu também sou filha única. Olha só. Sou filha única, era filho único, quer dizer, meu ainda continua sendo único. E a minha filha, eu perguntei para ela há uns anos atrás, Amanda, tu não gostaria de ter um irmão ou uma irmã? Ela disse, não. Mas por que não? Não, tá bom assim. Então ela não fez questão de ter um irmão nem uma irmã. Mas eu sou muito babado por criança, né? Eu adoro criança, vivi a vida inteira rodeado por crianças, né? O curioso é que quando eu fui casar, eu não queria ter filhos, porque eu já cuidava de crianças, né? Em grande quantidade. Sim. E aí eu ia atrapalhar a minha vida profissional, vamos botar aqui entre aspas, né? Se eu tivesse que cuidar de um filho como eu realmente cuidaria. Eu costumo colocar a paternidade responsável num patamar bem especial, de acordo com a minha construção de valores, né, Sandra? E a minha filha, como tu já deve saber, porque vocês ouviram o podcast que eu fiz sobre filhos adotivos, né? Pais adotivos e filhos adotivos. A minha filha foi adotada quando ela tinha 1 ano e 8 meses, né? E eu até tentei, numa certa época da vida da minha filha, dizer para ela que eu sabia quem era o pai biológico dela e perguntei mais de uma vez se ela gostaria de saber quem era. E ela disse que não gostaria de saber. E eu agora, para minha surpresa, conversando nos bastidores aqui da nossa gravação contigo, soube que tu também não conhecesse teu pai biológico, né? Não conheci, nunca me despertou. Olha, mas nunca te despertou como assim? Na escola tu sentia falta de uma figura paterna. Quem é que te representava o pai na escola? Quando tu tinha festa do Dia dos Pais ou reunião de pais? Isso ficava meio complicado, porque como eu fui criada com a minha avó e o meu tio, porque o meu avô faleceu muito cedo, eu era muito pequena. Então eu fui criada com a minha avó e o meu tio. Irmão da tua avó? Irmão da minha mãe, o meu tio. Não, desculpa, irmão do... da tua mãe. A minha avó ia, na maioria das vezes, e aí quando era questão de pai, aí não ia ninguém. Mas na escola teve algumas coisas assim, tipo, as pessoas te olham de cantinho, porque isso, alguns anos atrás, era meio complicado, né? Ser filha de mãe solteira. Sim. Tem uma ideia bem negativa. Tem uma aura ali, né? Mas nunca assim, como é que eu vou te dizer? Isso nunca me afetou, nunca fiquei depressiva, triste, chorei, né? Porque desde pequena eu sempre soube que eu não tinha pai. Então, eu cresci com essa... E nunca tive vontade. Nem criança, nem adolescente, nem depois de mulher. Nunca me despertou. As emoções da gente é uma surpresa constante, né?
como eu tenho as minhas emoções, tu tem as tuas, Gustavo, e a Sandra tem as dela, eu, ouvindo a Sandra falar com essa naturalidade, eu fiquei me imaginando como que eu reagiria, né, se eu não soubesse quem é o meu pai, né, biológico. A mãe a gente sempre sabe quem é, né? O que não quer dizer que as mães assumam os filhos. Às vezes abandonam. Na instituição que eu trabalhei era só de crianças que não tinham mãe nem pai presente, né? Ou porque foram abandonadas sem conhecê-los, ou porque um dia eles mesmo tendo conhecido, foram abandonados por qualquer que seja a razão. Então eu não consigo me colocar nem no teu lugar, Sandra, e nem no lugar de uma pessoa como a minha filha, que também não tem curiosidade de conhecer o pai biológico. Mas aí a gente se pergunta, né, Sandra, qual é o peso da genética nas relações humanas e na conexão que esse monge explicou para o repórter lá em Nova York? A conexão que ele falou foi para um repórter que tinha pai, que teve mãe, que tinha falecido, que tinha irmãos, mas ele só tinha contato com essas pessoas. Ele não tinha conexão com elas, né? Então, não é garantido que tu tendo contato com teu pai biológico, tu vai ter conexão com essa pessoa, né? Mas a curiosidade é uma coisa que transcende essas coisas assim da biologia, né? Então, curiosidade para saber como é que é o olho, o nariz, a boca, o jeito de falar, né? Que também não é determinante. A minha filha, na entrevista que eu fiz com ela sobre filhos adotivos, ela disse que muitas pessoas acham ela com os trejeitos e com semelhanças com a minha família, né? Seja comigo, seja com a mãe adotiva dela também, né? Então isso é uma coisa garantida. E essa é a incerteza da vida que nos deixa naquela letra acho que é do Chico Buarque, navegar é preciso, viver não é preciso, né? A palavra preciso tem dois significados, né? De precisão e de necessidade, né? Então a nossa vida não é uma coisa previsível assim a esse ponto, né? Então, eu nunca, porque eu sempre pensei, as poucas vezes que eu me parei e pensei nisso, se eu vou atrás, procuro essa pessoa, encontro e eu vou me decepcionar, porque pode acontecer, né? Se ele me rejeitou desde quando eu nasci, então eu sempre tive essa coisa assim, tá bom, assim, tá tudo certo. Essa informação de que ele te rejeitou desde que tu nasceu foi dada pela tua mãe? Sim. Ela disse que procurou ele. Eu entendo como rejeição. Ela procurou ele. Aí... Ele ficou sabendo que ela estava grávida, e aí ele disse que não podia assumir porque ele já tinha uma esposa, e ele não deu a assistência que ela precisava. Esperava e precisava, né? Então, ele não deixou uma boa recordação para mim. Mas isso nunca assim me afetou, me incomodou. Há quem diga que eu tenho muitos traços dele. Como eu não tenho foto, nunca vi, então não... A pessoa que conhece ele, pessoas que conhecem ele e conhecem a ti. Interessante. Mas como a gente falava agora há pouco, essa semelhança física não garante muita coisa, né? Pra gente. É só uma curiosidade, né? Mas esse programa, a gente está tratando basicamente de emoções, de afetos. Sentimentos eu costumo reservar a palavrinha sentimentos, né? A gente às vezes trata como sinônimo, emoção e sentimento, e para meu consumo eu coloco o sentimento num outro patamar. O amor, por exemplo, eu acho que é um sentimento. A paixão é uma emoção. A raiva é uma emoção. Mas o amor é um sentimento. Então eu classifico dessa maneira para facilitar a minha compreensão sobre os quadros da vida, né? E desses quadros da vida, eu estava falando no início do programa que essa nossa conversa seria como se fosse uma continuação da conversa que eu tive com a Juliana Gamalo na semana passada. Então vocês não reparem que o estúdio aqui está sendo reformado e tem aqui um sonzinho de uns móveis arrastando aqui, né? Mas na entrevista que eu tive com a Juliana, eu fiquei com uma curiosidade, e depois o meu querido amigo Paulo Simões me cutucou com vara curta para dizer que valeria a pena uma continuidade para ver o outro lado, não é da moeda, é o outro lado afetivo de pessoas que passaram a fazer parte da vida da Juliana, assim como num passe de mágica. Então a Sandra e o Gustavo são respectivamente, agora posso dizer madrasta, né?
Porque a gente define na nossa legislação que a pessoa que está com o pai é a madrasta, e se fosse o contrário seria o padrasto, né? Sim. Eu tenho até muitos amigos que tiveram madrasta por qualquer que seja a razão, por falecimento da mãe, e que chamam de boadrasta, porque a palavra madrasta começa com a palavra má, né? Então, eu estou falando aqui com a madrasta da Juliana e com o irmão por parte de pai da Juliana. E que ela fez uma referência de que era um bonitão. Se fosse na minha geração, já era um pão. Mas aí, se eu disser que era um pão, vou definir a minha idade. O pessoal já sabe que eu tenho quase 70, né? Então, ela conheceu o Gustavo, a Sandra, e estão tendo contatos cada vez mais frequentes. Eu soube que nesse final de semana vocês estiveram juntos, né? Isso. Ela esteve aqui, eu soube que ela esteve lá na Brutus Bike, passando o dia contigo. Passou a manhã de sábado lá comigo. Ela foi te dar uma consultoria, porque ela é administradora de empresa. Isso daí já é uma conversa para deixar mais para o futuro, mas... Ela tocou no assunto? Tocou. Que legal, né? Mas o primeiro contato, na verdade, foi... A gente foi... Eu levei ela para lá, até para ela não ficar em casa, porque o pai teve um compromisso também na parte da manhã, para a gente ter aquele primeiro contato que ainda não... A gente ainda não tinha tido, dos dois conversarem e tal, começar a construir um laço de irmãos ali. Uhum. É um laço de amizade, porque todo o irmão poderia ser amigo do outro irmão, né? Sim. Mas nem todo amigo é irmão nesse sentido biológico da coisa. Eu tenho muitos amigos, como Simões, que eu chamo de irmão. Então, não são muitos, mas eu tenho alguns amigos que eu chamo de irmão sem nenhum medo de ser feliz, assim. É um afeto, não vou dizer idêntico, mas é muito, muito semelhante ao que eu tenho pelos meus irmãos biológicos. Eu tenho mais 3 irmãos biológicos hoje. Então essa construção dos laços que o Gustavo estava fazendo também vai ocorrer contigo, né, Sandra? Com certeza. Não era teus planos na vida ter um casal de filhos, né? Não era. A gente até brincava, assim, às vezes a gente chegou a comentar, Paulo perguntava se eu não gostaria de ter uma menina ou um outro filho. Uhum. E eu sempre dizia, tipo, se eu tiver condições de um dia poder adotar uma criança, eu adotaria. Teria coragem de adotar, né? Mas isso foram conversas. E aí, de repente, aparece. tem uma filha com 29 anos, formada, né? E estamos aí para ser felizes. Para encontrar um caminho, né? Nossa caminhada é tão curta, né, Sandra? Se for pensar assim que a vida média dos seres humanos fica lá entre 70 e 80, né? E a gente às vezes passa uma boa parte da vida desperdiçando momentos de construção de amizades. Exato. Às vezes tu desperdiça o teu tempo falando mal de pessoas, querendo mal outras pessoas, né? Quando o movimento poderia ser diferente. E aí eu vejo um papel muito importante na criação dos filhos. Quando a gente sabe também que os filhos se espelham muito nos pais. Eu até perguntei para a Juliana como é que ela fez para ter uma referência masculina e em grau maior paterna, né? E ela disse que se espelhou muito no avô dela, né? Tu acabou de me dizer também que tu teve uma referência masculina na figura do teu tio, né? Então, essas referências de masculino e feminino, às vezes só acontece na escola. Às vezes a criança nasce numa família que... Vamos supor que um menino nasça numa família que só tem mulheres. Tem vó, tem tia, tá? E não tem uma figura masculina. Então ele vai ter chance de encontrar essa figura no bairro, na comunidade onde está ali, né? E aí é uma incerteza, porque no bairro pode ter muita coisa, né? Pode ter figuras boas e pode ter figuras, referências não tão boas, né? Em termos de valores, em termos de conduta, né? Mas geralmente na escola a criança, seja ela do sexo masculino ou feminino, ela passa a ter um contato com o sexo oposto, né? E aí a construção se dá. No caso da Juliana, ela vai ter agora uma referência de verdade biologicamente paterna, né? E como tu dissesse agora há pouco que tinha receio de encontrar o teu pai por não te decepcionar,
A gente não sabe se a Juliana não construiu uma imagem de pai durante todos os 29 anos de vida dela e que não vai corresponder a essa imagem do verdadeiro pai, do pai real. Mas isso vai ser uma lição muito interessante, porque nós costumamos, eu digo nós seres humanos, né? Nós costumamos criar um molde e encaixar as pessoas. Então, vamos supor que o Gustavo queira uma esposa, ele vai criar um molde. Tem que ser loira, baixinha, tem que estar formada, não tem que estar formada, tem que ter a vida econômica. Ele cria um molde. E aí, quando ele se depara com diversas garotas, ele vai ver se elas se encaixam ou não. Que nem aquele brinquedinho de criança, lembra que tem um brinquedinho que é uma caixinha com retângulos, com triângulos, que tu encaixa pecinhas? Sim. Grosso modo, é mais ou menos isso. Né? Então, quando tu cria um molde de pai, tu tinha receio de que aquela caixinha não servisse para te encaixar aquela peça daquele molde ali. Né? Eu não sei, eu não perguntei para a Juliana sobre isso, né? Sobre o que ela imaginava encontrar quando pela internet conseguiu contato, hein? Olha bem, o monge falou em contato e conexão, quando ela conseguiu o contato do Paulo. Mas de qualquer maneira, ela também tem uma base filosófico, religiosa, moral bem legal, assim, que vai dar condições dela relativizar essa coisa de nós escolhermos o formato das pessoas e depois tentarmos encaixá-las, né? No teu caso, quando tu pensou em ter um filho, tu não pensou que seria menino ou menina, né? Não. Então, pelo menos esse formato, tu já deixou um bom grau de liberdade, né? 50% de chance de acertar. Tem né? casais que, não, eu quero uma menina, eu quero um menino. Só que não funciona assim, né? Então, que venha com saúde, que venha saudável, que venha... né? Eu posso imaginar, nesse teu exemplo aí, eu posso imaginar como que seria a criação de uma menina se os pais quisessem um menino. Já pensou? Em algum momento vai aparecer, ou em alguns momentos vai aparecer isso para aquela menina, né? Que ela tá ali meio que intrusa porque os pais queriam que fosse menino, né? Então aí tem toda uma carambola de cuidado psicológico, emocional, né? Para que aquela criança... Isso faz parte também da escola, que é da paternidade e da maternidade. A gente não tem cursos para ser pai e mãe. O Gustavo daqui a pouquinho está casando. Se tivesse um curso, tu não faria online? Ia facilitar, né? Fazer uma live aí com quem quer. Sabe que na Igreja Católica tem lá os casais que fazem parte daquela paróquia e eles têm, às vezes, oferecem, né, cursos para pais. E aí trazem as experiências mais simples, assim, desde como é que tu cuida de noite, quando acorda chorando, pode ser dor de ouvido, dor de barriga, dá um chazinho disso, uma medida daquele outro lá. É legal isso aí, né? Porque como o padre não casou, ele não consegue passar esse know-how para os seus fiéis, né? Mas é legal da gente. Mas só que esse papel de pai, vou mudar outra palavra, essa função de pai e mãe, na minha infância era um papel. Hoje é outro papel, porque hoje os pais lidam com outras variáveis que não havia naquela época, né? Vou dar um exemplo bem corriqueiro, que é mais usual, que é a tecnologia. Então, hoje os pais lidam com uma tecnologia que tende a absorver muito tempo dos seus filhos. E naquela nossa época os pais lidavam com o filho na rua. Vem pra dentro! Lá, virando cambota. E vou fazer um gancho aqui já da nossa campanha aqui da Rádio Ilha Capital pro Dia das Crianças. Eu já sei que tem uns vídeos gravados lá no site da rádio de gente pulando corda. Então, nenhuma daquelas brincadeiras que estão lá já nos vídeos postados não envolve tecnologia assim. Então, acho legal esse contraponto para que essa criançada e essa juventude perceba que nem sempre tudo foi igual. Então, tem crianças que nascem hoje que o dedinho dela vai na folha de uma revista para tentar fazer um touchscreen. Ela vai virar uma página, ela pensa que ela pode ampliar a imagem daquela foto com 2 É verdade, tu pode observar isso aí, né? Então, a nossa criação, a nossa maneira como criamos os filhos é muito importante como referência para a formação futura deles, né? A Juliana não teve esse privilégio de estar junto com vocês desde muito cedo. Teve sim a presença marcante da mãe e das tias, e do avô e da avó, né? Mas agora vai surgir um momento bem legal de vocês, no momento em que ela vive, na idade em que ela está, de também tu vai conhecer tu vai começar a conhecer cada vez mais uma irmã
que tem toda uma trajetória diferente da tua e que ambos vão enriquecer um ao outro, né? A gente falando de sonhos, né, de moldes, tu tem alguma coisa assim, Gustavo, que tu, depois que soube da existência da Juliana, que tu gostaria de desenvolver junto com ela, ou de fazer junto com ela? Vamos supor assim, uma coisa, para te dar um exemplo, tá? Me refiro a uma viagem. Eu gostaria de pegar minha irmã e botar uma mochila nas costas e conhecer a Europa. Qual é a coisa que te ocorreu que tu poderia fazer com ela junto? Olha, na verdade, desde o primeiro momento, assim, que veio a notícia, né, eu sempre desejei que fosse positivo, que fosse correto, né? E desde então eu não crio muito, não é criar expectativa, mas eu não crio muito plano assim, eu quero fazer tal coisa, tal dia e tal época. Eu prefiro deixar as coisas acontecerem. Que é o meu intuito é de me aproximar dela, da mesma forma que ela tem para acrescentar na minha vida, eu tenho e posso acrescentar na vida dela também. Mas uma das coisas assim que me ocorreu foi aquele Natal em família, porque eu não sei, acho que ela está um tempo passando o Natal com os amigos e tal, porque a mãe dela não mora aqui, né? Então isso daí foi uma das coisas primeiras assim que me chamou a atenção. Foi o Natal em família ou o Réveillon em família, porque eu, na verdade, faz 7 anos que eu não passo uma virada de ano em família, né? Eu passo sempre trabalhando. Então isso daí normalmente eles passam só os 3, agora vai ter uma pessoa a mais, um integrante novo da família. Possivelmente, se não nesse ano, mas no próximo eu vou estar junto também. Que estou sempre trabalhando nessa época, mas né, a gente sempre tem o contato. Mas assim, de dizer, eu pretendo viajar, na verdade não pensei nesse ponto ainda, né? Não fui tão longe. Eu preferi assim, focar em coisas mais próximas, por exemplo, a questão do Natal, a questão do... Meu pai agora vai fazer aniversário em novembro, fiquei pensando, que presente, né? Que baita presente, e até então ele tinha comentado que ia fazer alguma coisa para nós ali, mais um ou dois amigos, então... Tudo mudou, né? Da noite pro dia, então eu me detive mais nesses pequenos detalhes. Para mim tem mais importância, né? Pelo menos agora, né? No primeiro momento. Legal, bacana mesmo. Antes de perguntar a mesma coisa para a Sandra, eu vou fazer um rápido intervalo aqui, porque senão os nossos anunciantes aqui, né? Então, vou fazer uma pausa e já voltamos. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Se você ainda está precisando de óculos, é porque não foi na Ótica Jerônimo Coelho. A experiência de 26 anos no atendimento e na fidelização dos clientes garante um serviço honesto e de qualidade. E você ainda pode pagar tudo em até 12 vezes no crediário próprio ou no cartão. A Ótica Jerônimo Coelho fica bem no centro de Florianópolis, ali na rua Jerônimo Coelho 389, loja B. Telefone WhatsApp 48 984 19 7668. Quer comprar um imóvel com toda a segurança no norte da ilha de Santa Catarina? A Diego Lomba Imóveis está há 20 anos oferecendo a certeza do melhor negócio. Para encontrar os melhores imóveis nas mais lindas praias de Florianópolis, visite nosso site www.diegolombaimoveis.com.br ou fale conosco pelo número 48-3284-5010. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou é teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses 369-2159 e o plantão 24 horas 9982-6900.
6176. Te recomendo, não pensa duas vezes. Liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Bom, voltando agora para conversar com a Sandra sobre isso, né? A minha pergunta é assim, Sandra, parecida com a do Gustavo, né? Quando tu soubesse da existência da Juliana, eu sei que houve uma pulga na camisola ali que tu resolveu de cara, né? Que é, qual a idade dessa pessoa? Sim, né? Para fazer aquela matemática de fazer uma subtração ali para ver se tu já tinha conhecido o Paulo naquela época, né? E tá tudo resolvido, graças a Deus. Nunca né? se foi resolvido um cálculo matemático tão rápido. Em tão poucos segundos. Tão poucos segundos, né? Mas assim, também sobre essa novidade para ti, que era de só ter um filho, ter agora uma filha, mesmo que sendo uma enteada, né? Que é a palavra que se usa para nos referir. Até eu falava na conversa com os pais adotivos, e filhos adotivos, que a gente costuma usar umas palavras, filho do coração, filho da barriga, né? Sim. E a gente concluiu naquelas conversas que tivemos durante 2 podcasts que é filho. Não tem que estar adjetivando filho do coração, né? Então, no caso da Juliana, apesar de ela não ser geneticamente tua filha, essa conexão que está existindo com o Gustavo e com o Paulo, né? Vai naturalmente acontecer que vocês se tratem como filha e mãe, né? Vai ser a segunda mãe dela, né? Eu acredito que sim, porque agora foi o primeiro final de semana que ela veio pra cá, né? Então eu deixei pai e filha, mas até me convidaram para sair junto. Não, porque eles precisam desse momento. E eu acredito que o meu momento vai chegar, e eu acredito que vai ser tudo de bom. Porque eu sei que eu sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa boa, e vejo ela assim também. Ela me passou uma coisa muito boa. Eu acho que a gente tem tudo para se dar bem. Não tem porquê. Então, não há todos os ingredientes. Não tem porquê dar o contrário. E tens alguns planos assim para fazerem juntas? Não, no momento não, né? Não pensamos nisso ainda. Eu acho que só o fato de ela estar vindo para cá, que agora ela vai começar a vir com frequência, aí as coisas vão acontecendo conforme vai, né? Não dá para planejar assim, porque às vezes a gente planeja e não dá muito certo. Então eu prefiro mais na hora, assim. Vocês estão falando parecido. O Gustavo não gosta de fazer muitos planos também, viver mais. Porque às vezes eu faço alguns planos e dá não errado. Acontece, então né? eu prefiro esperar acontecer. Confio mais no o planejamento, em algumas situações, ele é necessário. Tu tem que fazer um planejamento empresarial, né? Tu tem que fazer planos para a tua empresa, tudo. Mas esses planos, às vezes, nos deixam em xeque-mate, porque tu cria toda uma expectativa em cima de um resultado, né? E aí não acontece e tu te frustra. Então, às vezes, a gente foge da frustração, deixando de lado alguns planos, né? Mas no caso de uma empresa, tu não tem como escapar de planejar cada mês, cada final de mês, cada taxa de imposto tem que fazer, etc. Né? Mas então, voltando sobre a nossa abordagem afetiva, nessas relações, sabe que eu estava pensando sobre a palavra relacionamento humano? É um termo bem genérico, né? Dentro desse guarda-chuva, relacionamento humano, cabe muita coisa, né? Tu tem relacionamento humano entre amigos, entre colegas de profissão, entre parentes, né? Entre desafetos também, né? Existem. E em família, etc. Então, entre homem e mulher, relacionamento também humano, é um casal, né? A gente também viu aqui que os relacionamentos entre homem e mulher hoje em dia estão diferentes do que foi quando a tua mãe e o teu pai e o teu avô e a tua avó viveram, né? Então, hoje a facilidade com que tu divorcia ou descasa faz com que essas relações se tornem fluidas, assim, que escapem pelo meio dos dedos. Parece até que falta um certo empenho
na construção, né? Tá casado, amanhã depois tu fala, não, já não tá mais casado, e é como se trocasse de roupa, né? Mais ou menos por aí, exceto pela dificuldade que a legislação coloca quando a separação vai acontecer, que deixa muita gente com raiva às vezes. Como assim? Metade do meu patrimônio está indo, então ajudou a construir e tal. E nessa situação de separação, uma parte muito delicada, que não é patrimonial, são os filhos, né? Quando um casal se separa e tem filhos, tem toda uma logística para te lidar com a criação daquele filho, seja por um, seja por outro, seja por ambos. Tem as guardas compartilhadas, né? Às vezes fica a guarda, prioritariamente fica com a mãe a guarda, e em alguns casos fica com o pai também, mas esse impacto que dá na vida das crianças, né? Deve influenciar bastante na sua formação futura. E eu vejo que no teu caso, que não conheceu o teu pai, esse sentimento, essa emoção que tu tivesse lá de não ter tido um pai, não foi passada adiante. Assim, por exemplo, tu não resolveu fazer uma produção independente, né? Não, já que eu não conheci meu pai, então eu também vou ter meu filho sem... Então tu casou, né? Sim. Eu não vou dizer até agora quer dizer, posso dizer porque já sabe de que nós estamos falando, né? Tu casou com o Paulo, o Fernando, e o Gustavo conheceu o pai e mãe juntos, né? Que é um privilégio. Eu também, minha mãe e meu pai ficaram juntos até que ela partiu, né? Para um mundo espiritual. No caso da Juliana, quando vocês estão todos em família, ela vai ter essa segurança também que o Gustavo está tendo, de que vocês têm uma relação amorosa e relacionamento conjugal. Isso vai ser importante tanto para o Gustavo construir a família dele, quanto para ela construir a família dela. São os modelos que Paulo e Sandra estão passando, né? Mas a gente está rodeado de modelos. A tecnologia nos faz estar em contato com filmes, com séries que trazem também muita informação, né? Eu acho legal aquelas séries ou aqueles documentários que falam sobre biografia de pessoas e a superação. Eu acho legal. Esse programa que nós estamos fazendo aqui, como sendo o segundo de uma série, olha só que luxo, né? A gente tem uma série de... Esse programa também mexe um pouquinho com esse simbólico que as pessoas que eventualmente o escutem poderão lidar. Não somente se colocando no lugar mas também verificando que nas biografias de muitas pessoas existem situações semelhantes a essa que a Juliana e que vocês estão vivendo. Ah, né? com certeza. É um caso raro, sim, é um caso raro, principalmente no aspecto da assunção da paternidade. Nem todos os pais assumem a sua genética, né, na figura de um filho, né? Tu desse o exemplo que o teu pai não quis assumir a paternidade, né? Então, essa relação entre família e aquilo que nós estamos conversando agora aqui pode ser, para algumas pessoas, uma repetição de algo que aconteceu com elas. Mas dado a raridade da situação que aconteceu, todos os detalhes que a Juliana relatou e que vocês agora estão incrementando, é pouco provável. Então o que sobra de verossimilhança entre o que nós estamos conversando e que as pessoas estão ouvindo? São esses afetos, né? Essa tua abertura, Gustavo, de ver na pessoa, uma pessoa que tu não conhecia até bem pouco tempo, uma possibilidade muito bacana de construir um laço afetivo forte, que no teu caso a gente automaticamente de irmão, mas eu acho que vai além esse laço. Não é só um laço de irmão consanguíneo, né? Ele pode ir bem além, né? Sim. No começo, ali nos primeiros dias, claro, muitos comentários e tal, né? Enfim, dentro de casa. E aí eu sempre, muito racional, eu brincava com o pai, assim, que às vezes ele sentava na sala para ver um programa de televisão, que tem inúmeros programas de televisão que abordam esse assunto, né? O filho que não conhece o pai faz 50 anos, e ele via aquilo dali, eu disse, cara, pra tu ver como não tá tão distante, né? Tu tá vivendo a história que te chama a atenção, que te prende a atenção no programa. E aí ele, pois é, aquela coisa. E eu desde o primeiro momento eu sempre
torci muito. Eu fui conversar com a Juliana, acho que alguns dias depois, se eu não me engano. Depois do DNA? Não. Depois do primeiro contato Com o Paulo. dela, né? No outro dia tu já Eu procurei ela nas redes sociais, aí conversei com ela. E desde o primeiro momento eu disse e sempre reforcei que eu torcia muito para que fosse real, que fosse efetivado ela como filha, porque eu sempre disse que seria uma coisa que viria a somar positivamente, né? Tanto para a vida do meu pai quanto para minha mãe, para minha avó, para mim também. Então, desde o primeiro momento ali, quando ele começou a contar a história, que nos reuniu na sala, começou a contar a história, eu esperei ele terminar, mas eu sabia o que era. Eu sabia, é uma filha que apareceu. E aí até teve aqueles segundos ali daquele da cálculo matemática. Aí eu até estava indo trabalhar no dia, estava saindo para trabalhar, e aí passei a noite, assim, porque eu trabalhei à noite, passei a noite pensando e tal. E aí foi uma coisa que veio, foi uma notícia que veio, que eu acredito que assim, ó, só vem a somar positivamente, só vem acrescentar, na verdade, né? Principalmente na parte emocional e tal. E eu sempre disse para ele, se existe a possibilidade de não ser, que tu trabalhe com essa possibilidade também, que não vai te deixar frustrado. Claro que não pode ficar frustrado, porque pode existir. Se vai fazer um teste é porque tem que seja 1% de chance de dar errado, mas não pode deixar esse 1% esquecido, né? E aí eu sempre tentei ser mais racional, assim, pra, não sei, de alguma forma tentar tranquilizar ele, não sei. E em seguida ele perguntava, como é que tu tá, o que que tu acha, como é que tu tá, o que que tu acha. E aí eu disse, não, eu conversei com ela. E ele, mas o que que tu conversou? E, né, com aquele excesso de empolgação. E aí eu conversei, dei as boas-vindas, digamos assim. E sempre falei pra ela, olha, tô aqui e tal, né, a gente não tem muito assunto, não tinha muito assunto com ela, pelo menos até essa primeira vinda dela pra cá, passar esse final de semana, porque eu não conheço ela muito menos, então é complicado tu puxar algum tipo de assunto, abordar algum assunto assim com uma pessoa que tu não conhece, né? Então esse também foi um dos motivos de eu ter levado ela pra loja, pra gente ficar mais à vontade, eu e ela, pra gente conversar e tal. Então foi bem bacana, foi bem interessante esses primeiros contatos aí, né? Esse assunto de puxar um assunto numa situação como esta, é inevitável que tu vira e mexe, toca no assunto de novo, né? No assunto do encontro dela, do reencontro dela com o pai, né? Então é inevitável isso aí, e de repente esse assunto vai ficar muito repetitivo, né? Quando tem tantas coisas bacanas para a gente conhecer um do outro, né? E tu, Sandra, eu vou daqui a pouquinho fazer mais um intervalo e vou trazer uma novidade para vocês aqui, mas antes eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso que o Gustavo acabou de dizer. Não, então, eu fiquei, porque na hora assim tu recebe aquela notícia, mas eu sempre fui muito tranquila, porque eu sempre falei pro Paulo, tem um momento que eu te conheci, é tranquilo, sabia como é que era, enfim, sempre fui muito tranquila com isso. Aí veio a Juliana. O que eu me preocupei foi com a questão que o Gustavo disse, na possibilidade de 0,5% de dar errado, porque eu conheço o seu Paulo. Empolgação estratosférica. Para voltar seria muito complicado. É um preço alto. E o segundo momento foi ele e a Juliana, porque é irmão, mas e aí, olha, é aquela coisa que eu falei a respeito do meu pai. Olha, ele não sente nada, e aí? Tem que, né? Mas graças a Deus, eu acho que foi muito bom esse encontro deles, que eles ficaram juntos. Aí no domingo ela já foi ver ele correr de bike também, conhecer, então eles ficaram bem. E isso me tranquilizou e deixa a gente feliz, né? Fica tudo mais suave daí. As coisas vão acontecendo de uma forma tranquila. Acredito que
Estou adorando de ver essa posição de vocês. Vai ser aqui. tudo de bom. Na verdade, só para complementar, eu contei a notícia que eu tinha supostamente uma irmã para 2 amigos, né? 2 que eu tenho amizade há alguns anos, e eles ficaram muito empolgados. Um inclusive até se emocionou com a notícia e perguntando quando é que saiu o resultado do teste, e assim, quando é que sai, quando é que ela vem, né, e tal. E aí, assim que saiu, no dia que saiu, eu já contei para eles, e dessa vinda dela para cá, eu chamei eles para ir lá em casa, pra gente fazer aí eu fiz um churrasco lá com o pessoal, aí coincidentemente tinha mais uns amigos do pai lá também, pra ela se sentir, tipo, de alguma forma se sentir à vontade, o máximo possível, né? Tipo, já conheceu 2 ou 3 amigos meus, já conheceu alguns amigos do pai, ela tinha conhecido também, conheceu o Marreco também, quando ela veio fazer o teste, né? Pra ela se sentir à vontade, porque ela tá vindo pra uma casa estranha, né? Com pessoas estranhas, que ela não sabe o hábito de se a pessoa dorme de manhã, se dorme de dia e fica acordada de noite, enfim. Sim. Então, desde o primeiro momento, o meu intuito foi de deixar ela o mais à vontade possível. Por isso eu ficava me policiando também com esse assunto de puxar algum assunto que sem eu saber, e eu acho que através de rede social fica mais complicado ainda de tu conhecer alguém que pode ser o teu irmão, entendeu? Então eu preferi deixar acontecer as coisas, eu conversar com ela pessoalmente, porque, enfim, eu tenho uma opinião meio conservadora com esse negócio de rede social, que às vezes pode ser bom, mas pode ser ruim também. Uma interpretação de uma vírgula pode te gerar algum transtorno, né? Então eu deixei acontecer, e aí esse final de semana que ela teve aí foi muito bom, muito Teve legal. Uma competição? Ela foi te assistir? Não, na verdade foi um treino, né? Do pessoal que eu ando de bicicleta junto. E aí eu convidei ela para ir lá, porque ela iria embora só na segunda-feira, então convidei ela para ir lá justamente para ela se ambientar com o que eu faço, com os amigos que eu ando, né? E ela foi muito bem recebida lá também. Quando eu vi, ela já estava lá dentro da casa do dono da propriedade, lá já estava lá conversando com as meninas que estavam lá também. Então, creio eu que ela ficou bem feliz assim com tudo isso. Bom, antes de trazer um depoimento aqui, vou fazer mais um intervalinho e já voltamos. Rádio Ilha Capital. É bem melhor. Alô? Sabe onde eu encontro assistência técnica e acessórios para o meu celular? Claro! A Peça Cell tem assistência técnica e acessórios para celulares. Vai lá e pede um orçamento grátis. A Peça Cell fica ali na rodovia João Galberto Soares, número 4467, no Rio Vermelho. Obrigada. Vou lá agora mesmo. Peça Cell. 99159-1345. Combustível de qualidade, troca de óleo, lavação no Posto Santana tem. Loja de conveniência, padaria também tem. Atendimento de primeira no Posto Santana tem. No Posto de Combustível Santana você vai encontrar um centro comercial para atender melhor você. Venha logo para o Posto de Combustível Santana, rodovia João Galberto Soares, 7145, no Rio Vermelho. Venha tornar possível o seu sonho. Aqui na Tudo em Metro você encontra os mais diversos produtos, qualidade e preço justo, além de contar com o melhor atendimento da cidade. Contribuição, honestidade e excelência são valores que você só encontra na Tudo em Metro. Nossa família está esperando por você. Rodovia João Galberto Soares, 396, Ingleses. A excelência no atendimento. Pois eu estou vivendo
a cada momento uma emoção diferente, mas todas elas minadas com esta surpresa gostosa, né, que veio numa hora assim muito inesperada. E cada coisa tem o seu tempo ali, né? Cada momento está tendo o seu tempo. Inicialmente eu fui surpreendido com o carinho receptivo da minha querida esposa amada, que eu amo, né? E que eu respeito, do meu filho, da minha sogra, da minha família, que me acolheram e acolheram esta inicialmente possível filha. E agora, nesse último final de semana, nós tivemos aí a visita da Juliana agora como minha filha, né? Após um teste de DNA, confirmando a minha paternidade. E assim foi um momento maravilhoso, porque a gente fica observando e nos observando como a gente vai reagir a cada olhar, a cada gesto, a cada momento, a cada conversa. E eu percebo que todos os momentos são riquíssimos e que são de uma maneira, de uma essência muito poderosa, que eu acho que isso é o amor. Então a minha família, eu cada vez que eu tenho falado com as pessoas referente a este fato, eu meio que me embarga a voz. Eu agora, por exemplo, eu fico emocionado, né, por tudo que está acontecendo, por todos os gestos de carinho, todos os gestos de ternura. E quero te dizer o seguinte, Odaltro, feliz da família, feliz do pai, feliz da filha, que se reencontram em qualquer momento, às vezes lá no início, nos primeiros passos, como também depois de 29 anos. Então eu estou falando aqui da rua, para ele ficar mais original esse papo mesmo, né? Mas eu te digo o seguinte, que bom que todas as famílias tivessem esta iniciativa, né? Desse reencontro, dar esta oportunidade, se darem esta oportunidade, porque só sabe o quanto isso é valioso, o quanto isso é nutritivo, quem oportuniza este momento. Obrigado, Sandra, obrigado, Gustavo, obrigado a dona Nelia, minha sogra, obrigado a Juliana, né? E eu sou obrigado a agradecer também até a mãe da Juliana, né, que criou ela com tanto carinho e deu educação, deu todo o amparo a ela, né? Então, mas a minha esposa querida, amada, eu tenho que agradecer porque ela está me ajudando a reconstruir esse laço de amor, de fraternidade entre todos nós. Vamos ver então o que a Sandra sentiu ao ouvir esse depoimento do Paulo Fernando, seu amado esposo. Não seria ele se não fosse assim, não seria, né? É uma pessoa muito emotiva, nos últimos tempos cada vez mais, e agora então, né? E da minha parte eu acho que eu não poderia agir de outra forma, senão apoiar, tentar, né? Às vezes tem que puxar ele para a terra de novo, para aterrissar, que a vida continua, e desejo assim tudo de bom, que ele possa aproveitar tudo que puder da filha dele, né? Foram 29 anos que poderia ter sido compartilhado. Sim. Infelizmente por opções não foi, né? Que a gente não cabe a nós julgar, mas eu acho que daqui para frente tem que aproveitar tudo que puder. Acho legal essa tua posição de que foram 29 anos e que nós não temos condições de avaliar se foi certo ou errado, porque também conversando com a Juliana sobre os algoritmos da vida, a gente aceitando o que se apresenta, que nem o Gustavo me pareceu pragmático, assim, bem objetivo, né? Não, é isso que está acontecendo, vamos encarar isso, né, Gustavo?
Então, independentemente de ter passado 2 ou 29 anos, ou 50, o fato que se apresenta é esse, né? É esse. Então, vamos partir desse presente agora aqui, reduzir ao máximo esses delírios futuros, porque o que acontece na nossa cabeça pensando no futuro é uma imaginação, e viver como tu fizesse no final de semana com ela lá na oficina, como vocês fizeram cada minuto, cada momento que no ela churrasco, tiver por né? aí. Então esse é um recado legal que as pessoas que estão nos ouvindo aqui poderiam levar em consideração e refletir a respeito, que o tempo de vida acontece agora, né? Não é no ontem. E ele tem que ser aproveitado agora. Não tem como não ser, né? Deixar as para amanhã, amanhã. E com as ferramentas que tu tem hoje. Exato. Porque como a gente cresce a todo momento, né? Então essas ferramentas são de agora. Então ter essa noção de que os planos que tu faz para o futuro ainda está no mundo das ideias, e que o passado dos 29 anos está irretocável, tu não pode movimentar nada do passado, né? Então nos resta essa abordagem lógica. A vida acontece agora enquanto eu converso com vocês dois, que eu estou adorando isso aqui. Vou pedir agora para o Gustavo dizer alguma coisa sobre o que o pai dele falou. Bom, meu pai é sempre sabendo fazer uso da palavra, né? Eu também, ali foi importante que tu citou, que eu, sendo muito objetivo, muito pragmático, né? Desde o primeiro momento, às vezes eu me policio pensando, talvez eu esteja sendo muito frio ou muito intransigente, mas na verdade não, é o meu jeito de ser assim, né? De ser bem pé no chão, bem racional. Claro que isso é uma coisa que a gente não controla das pessoas, né? Mas pode acontecer. E inclusive teve um momento, na primeira vez que ela veio aqui, ela chegou de manhã e aí eu me acordei para trabalhar atrasado, e aí eu só acordei, escovei os dentes assim, de oi, tudo bem, e já saí. Depois, quando eu cheguei na loja, eu digo, meu Deus do céu, eu fiz? Ele vai achar que eu não gostei da guria, e ele nem conseguia, desculpa interromper, ele nem conseguia falar porque ele estava com dor de garganta. Eu estava com dor de garganta, e aí o meu pai começou a me fazer pergunta, aí enfim, eu saí, aí depois eu liguei pra mãe, fala com ele, explica e tal, mas deu tudo certo. Falei pra ele, olha, sejamos realistas, né, o lance que a gente vê em filme de vão aproveitar o tempo perdido, isso daí não existe. A realidade é essa, né? Digamos, entrou uma pessoa nas nossas vidas, mas na vida dele, que já passou muitas fases, né? Aquela fase de crescimento ali, que, enfim, por diversos motivos ele não sabia, não acompanhou. Tem que partir daqui para frente. O relacionamento vai começar daqui para frente. Até esses dias eu brinquei com ele, a gente terminou de comer, assim, a gente tinha terminado de almoçar, e eu disse, agora os dois agora o pai vai arrumar os dois, vai dar uma lancheirinha rosa para uma e uma lancheirinha azul para o outro para preparar para a escola. Mas brincando assim, né, a gente sempre brinca bastante, mas o que eu tenho a dizer é o que eu já disse desde o começo, que eu torço muito que dê tudo certo, que cada passo que seja dado seja muito bem aproveitado, né? Cada vinda que ela venha, que ela esteja aqui, que seja muito, muito bem aproveitada também, não só ela com ele, mas é importante também ela com a minha avó, com a minha mãe, pra gente ir construindo um laço familiar cada vez maior, né? Uma conexão. Uma conexão. E não apenas um contato. E, inclusive, quando ela chegou lá em casa, sexta-feira de noite, tu tinha tomado banho, tinha chegado do serviço, tinha tomado banho, eu disse assim, eu vou receber a minha irmã assim, não vou fazer cerimônia, não vou botar camisa social, nem calça e tênis, porque ela tem que saber que eu ando de bermuda e chinelo em casa, né? Brincando assim. Então, eu espero que todas as próximas vezes que ela consiga vir cada vez com mais frequência, seja muito bem aproveitado, e que o meu pai também aproveite muito esse momento novo, um novo momento velho, digamos assim, que aconteceu na vida dele, né? Da mesma forma que eu também vou tentar extrair tudo que eu puder desse relacionamento. E ela não convidou vocês para visitar a casa dela? Ela convidou, disse que inclusive a gente podia ter ido no final do mês, mas por imprevistos e tal, a gente não pôde ir.
E é aquilo, como foi agora, foi o primeiro contato, pós-teste, pós-resultado, então daqui para frente que a gente vai começar a pensar, ó, vamos para lá esse final de semana, ela vem no próximo final de semana, como ela, da mesma forma que ela veio para cá na primeira vez para fazer o teste, ela chegou de manhã e foi embora de noite, porque também ela tá vindo de uma casa de pessoas estranhas, de pessoas diferentes, então ela também soube dosar muito bem isso daí, né? Então eu também, consigo dosar muito bem isso daí e tento passar isso pro meu pai. Não adianta dizer para ela ficar aqui agora, ela não vai ficar confortável, né? Pode ela não ficar confortável com a ideia de que está na casa de um suposto pai, então meu foco agora é os próximos dias, né? Sem fazer planos, quando eu tiver um filho, ela vai ser a tia, não sei. Isso daí pra mim eu nunca fiz nada na minha vida dessa forma. Então não vai ser agora que vai ser diferente. E é interessante tu dizer que é o teu jeito, né? É o teu jeito de ser. Os filhos, né, Sandra, eles em algum momento eles assumem essas rédeas do seu jeito, né? Até um certo tempo tu olha pro teu filho e considera que ele está, né, ainda dependendo da tua opinião, para botar uma calça, botar uma camisa e tal, daqui a pouquinho tu vê que aquele filhinho queridinho, amimado lá, é o meu jeito, é um de chinelo, de bermuda, aquela história toda. Mas para as pessoas que têm um significado das relações humanas pela visão espírita, por exemplo, que a Juliana disse que frequenta lá um centro espírita, e vocês devem conhecer também um pouco da doutrina, né? Porque é tão comum hoje em dia tu ter acesso a essas informações, né? E também, de novo, eu friso aqui que não é nenhum demérito para qualquer outra convicção de qualquer pessoa, mas no caso do Espiritismo, ele dá um significado para essas relações que a gente está conversando aqui, pai, filho, irmão, né, avô, tio, que nos deixa com uma compreensão disso mais ou menos na linha do Gustavo. É um relacionamento que está sendo construído. Ela não é minha irmã, ela é a Juliana, que nasceu do mesma carga genética do meu pai, porque assim, minha irmã, minha filha, minha enteada, que é um sentimento de posse, às vezes atrapalha, né? Muito forte, né? Tu te sente dono daquela situação, né? E nós não somos donos de nada. Por outro lado, também ficar nessa postura do Gustavo, que eu achei bem legal, de não ficar fazendo muitos e muitos planos para o futuro, é uma visão também abonada pela doutrina espírita, né? E dentro da doutrina espírita a gente também aprende que esses filhos são emprestados para nós criarmos, né? E que nós, pais, também somos emprestados para esses filhos por um tempo. Às vezes a gente vai primeiro do que eles, né? Volta para a pátria mãe primeiro do que eles, né? E então estamos todos de parabéns por ter tido essa oportunidade de aprendizado, com essa surpresa que 29 anos depois, aí quando o Gustavo disse que ficou feliz por ela, é porque também ele deve ter percebido que para ela, que durante 29 anos tinha, nas palavras dela, uma sombra, que ela não tinha uma coisa delineada, era uma sombra, a figura paterna para ela, né? Então deve ter sido um grande alívio para ela chegar nesse ponto, né? Então o respeito pela emoção que ela está sentindo, pelo sentimento dela em relação, puxa, essa etapa eu concluí, porque foi uma batalha para ela, né? Não foi a mesma para ti, porque tu resolveu essa questão, está muito bem resolvida desde muito cedo, de não querer ir atrás do teu pai, mas para ela não era uma resolução assim como a tua, né? Aí as nossas diferenças, então tu vê o Gustavo assumiu a identidade dele como espírito, que é diferente da tua, diferente do Paulo. Então chega um momento que a gente se olha e fica dizendo, puxa, será mesmo que eu tenho que olhar para o meu pai com 91 anos dizendo que ele é meu pai? Ou ele é um amor da minha vida? Ele é um ser da minha vida assim que não tem denominação de irmão, de tio, de pai. Ele é um ser, a parte de mim. E aí quando o monge, nesse texto de abertura, fala olhos nos olhos, coração com coração, alma com alma, ele se refere a esta conexão que transcende as conexões de contato, né? Os contatos puramente físicos até, né? Então quando nós conseguimos olhar uns nos olhos dos outros e perceber que a gente fez contato
com uma dimensão interior, esse contato deixa de ser esse apenas, ele passa a ser uma conexão. Alma com alma, ser com ser, coração com coração. Eu agradeço a aquiescência de vocês dois de terem me dado mais essa oportunidade de conversar. Estou muito feliz de conhecer mais duas pessoas, um pouquinho mais das duas pessoas que vocês são, né? E vamos deixar então aqui agora o nosso até breve para o pessoal quem tem escutado o Agora RS. Agradecer a participação do Paulo Fernando com essa surpresa para vocês dois. Vocês não sabiam que ele ia entrar, né? Então a gente conseguiu manter um segredinho. Eu acho que estou ficando viciado em fazer surpresa no final, hein? Vou começar a criar uma característica. Sempre deixa um suspense assim, né? E não é golpe de marketing isso aí para manter a audiência, né? Mas graças à sugestão do Paulo Simões, vulgo Marreco, né? Que nem o Gustavo falou, é que eu consegui fazer essa gravação. Eu não tinha entendido muito bem o que tinha se passado na imaginação dele. Mas como o Marreco é um cara muito criativo, é um talento, né? Um artista, né? Então é mais um privilégio que eu tenho na minha atual encarnação. Muito obrigado, Gustavo. Luiz Gustavo Silva de Oliveira. Muito obrigado, Sandra Pereira da Silva. E até qualquer hora. Eu que agradeço. Agradeço também. E um insight que ficou para mim de tudo isso é que a gente nunca... Por isso que eu levo isso para minha vida, na verdade. A gente não tem como fazer planos, né? A gente faz planos profissionais e às vezes dá errado. Então, planos de quero ter minha família, quero ter meu filho com tantos anos, quero ter... Na maioria das vezes não sai como planejado. Então, a vida realmente é uma caixinha de surpresas. Né? Dia após dia a gente acontece alguma coisa diferente, tu tropeça em alguma história que tu vai lembrar que tu vai se assemelhar em alguma coisa que aconteceu na tua vida. Então, isso aí tudo eu também tirei uma lição para mim. Um insight. Então não foi em vão esse nosso bate-papo? Não, com certeza. Vivemos intensamente. Foi muito legal. Agradeço. Até não fiquei muito nervosa. Pois é, tu estava me enganando. Aí tu disseste que era muito tímida, né? Sou, mas... Não percebi, sinceramente. Não percebi. Que bom. Tá bom. Espero que tenha grande valia a nossa entrevista, que vai acrescentar algo. Vai servir como um sapato certo, pé certo para a pessoa que precisar ouvir sobre esse tema. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. É um provérbio chinês. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigada também. Eu agradeço. Muito bem. Por hoje ficamos por aqui. E até o próximo Agora RS. Rádio Ilha Capital, a variedade da música do Rio Grande do Sul.